Olá, gente! Estamos aqui novamente, nesse espaço aqui da Galeria Samaúma, dentro de um programa chamado Amapá Cultural, né? Que é feito pela Web TV Amapá no Ar. Hoje a gente vai ter uma conversa com o nosso amigo, ex-prefeito do Mazagão, Antônio Elias, que vai contar um pouco da história daquele lugar, né? Que é o Mazagão, um lugar muito agradável e onde tem hoje uma das maiores festas, né, de interior, que chama a Festa de São Tiago, né, Antônio? Sim. Aí eu queria que você falasse um pouco da tua cidade, você que é da família, de família tradicional do Mazagão e que conhece muito bem, e que foi estudar um pouco, né, da história, na verdade, desse povo que mora naquele lugar ali agradável. Bom, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, aqui na TV Web Amapá no Ar, a você também, Wagner. E falar de Mazagão é um desafio, pelo que é Mazagão, pelo que foi no passado, né? É um desafio para todos nós, porque a história é muito rica e muito longa, né? Sim. Então, todas as vezes que eu entro nesse desafio, a gente tem que recorrer ao conhecimento, ao pouco conhecimento modesto, mas que invoque realmente a nossa história genuína, que é muito rica. E eu repito, é um privilégio estar aqui com vocês, porque falar de Mazagão é uma alegria também, entendeu? Mazagão é uma terra muito acolhedora e que falar daquela terra é retroceder ao tempo, porque Mazagão é uma cidade que foi fundada em 1770, aqui neste local onde vive o povo de Mazagão, no estado do Amapá, que quando foi fundada era o Grão-Pará. Mas ela carrega uma história centenária que é muito interessante. Só para você ter uma ideia, a cidade de Mazagão, a fortaleza de Mazagão, ela iniciou sua construção em 1516 ainda, quando os portugueses construíram a Praça de Mazagão em Marrocos, na região da Mauritânia. Depois tiveram que construir a fortaleza de Mazagão, dada a iminência do ataque mouro lá. Quem é essa raça moura? Os mouros, os portugueses já conheciam melhor que todo mundo. Os mouros dominaram a Península Ibérica por 7 séculos, dominaram Portugal e Espanha. E saíram de lá em 1200, por volta de 1200, quando Portugal, um país muito avançado comercialmente, constrói esta cidade, chamada Praça de Mazagão, na região hoje do Marrocos. O interesse, com certeza, era um interesse náutico-comercial. Porque se nós formos olhar na história, Portugal, na época do mercantilismo, era um país muito avançado, como a Holanda também, Sim. Espanha. Então construíram lá essa Praça de Mazagão. E, como eu falei, com a iminência do ataque mouro, eles tiveram que construir já uma fortaleza, à luz de tocha, 24 horas trabalhando à luz de tocha, com mais de 1000 homens para fazer aquela grande fortaleza, que é uma das maravilhas do mundo hoje. Você vai a Marrocos, é interessante conhecer a fortaleza de Mazagão. Infelizmente, não tem mais esse nome, porque os mouros muçulmanos não haveriam de guardar as lembranças dos portugueses católicos, cristãos católicos, né? A cidade hoje chama El Jadida, a fortaleza, né? Então começa daí. Por volta de 1769, essas famílias
cerca de 2 a 4 mil pessoas que os portugueses enviaram para lá, portugueses, para fazer a operacionalização desse comércio com a Ásia, e Mazagão está situado exatamente na orla do Oceano Atlântico. Esse povo viveu lá com as suas características, com os seus costumes e com a sua religião. Tiveram que sair em 1769. Por quê? Porque Marquês de Pombal, você sabe que essa família era muito influente em Portugal, ele e os irmãos, e ele funcionava como o primeiro-ministro lá em Portugal, naquele império, e ele determinou que essas famílias tinham que regressar. Acreditamos que a época, Wagner, e toda a população que nos escuta e nos vê, a época estava ficando já muito oneroso para Portugal manter aquelas famílias ali, entendeu? E tinha esse problema das batalhas contra os mouros também. Então, essas famílias regressaram para Portugal. Voltaram, mais de 100 anos depois, eram descendentes já, mas se achavam portugueses. Não tiveram o tratamento que esperavam lá em Portugal e o Marquês de Pombal os enviou para vir povoar a Amazônia. Não esqueçamos que um familiar dele governava o Grão-Pará na época. Mendonça Furtado, que era da sua família também. E eles vieram para Mazagão, para Belém do Pará, do Grão-Pará, essas famílias, e aí ficaram por 9 meses com aquele sonho de construir a sua cidade. Foi quando receberam um apoio e foram procurando um local e chegaram nessa vila que hoje é chamada vulgarmente de Mazagão Velho. E deram o nome de Vila Nova de Mazagão, ou Mazagão. Esse é o nome real daquela vila. Poxa, legal isso. Mazagão Velho é um termo que se popularizou. Pejorativo praticamente, né? Ou não? Não se trata de pejorativo, não diria. Mas é um nome dado assim em função da criação da cidade de Mazaganópolis em 1915. Mazagão Novo, que hoje chamam, é Mazaganópolis o nome oficial. Embora o sinônimo seja o mesmo, né? Mas a sede, o nome oficial é Mazaganópolis. Daí porque passaram a chamar Mazagão Velho. Então, assim que se forma a história de Mazagão, entre idas e vindas, né, muitos problemas. E em 1915 houve um problema com um senador, chamado senador Flecha. Ele ganhou uma eleição para a intendência de Mazagão. Era chamado de intendência, hoje se chama município, prefeitura. Certo. Era intendência, né? E ele foi atirado por alguém adversário seu lá, na Vila Nova de Mazagão, Mazagão Velho. E o tiro que arremessaram a ele, disparado contra ele, pegou numa criança de colo, que era sua neta. Nossa, mãe. Então, por causa disso, ou melhor, sua filha, né? Por causa disso, ele procurou trocar a sede e construiu Mazaganópolis. A partir daí se construiu Mazaganópolis, né? E, para manter essa história viva, a pedido da coroa, desde 1777, a vila passou a representar e rememorar as batalhas entre mouros e cristãos, que até hoje acontecem na famosa e chamada Festa de São Tiago. Eu costumo dizer que a festa de São Tiago ela relembra 3 continentes. O nosso, porque é aqui que se dá essa festa, essa rememoração. O continente africano, porque eles moraram lá onde hoje é Marrocos, né? E o europeu, que os portugueses que construíram e foram para lá, para a cidade de Mazagão. Então,
A festa de São Tiago se confunde com a própria história de Mazagão. É por isso que se dá muita importância àquela festa. Essa festa ela existe desde quando? Desde o início? Ela existe desde 1777, 7 anos depois Meu Deus, é muito da tempo. fundação da vila, a pedido da coroa, aquele povo que veio de lá passou a rememorar as batalhas que eles próprios, haviam travado, aquelas famílias, com os mouros lá em Mazagão, em Marrocos. Então é uma festa muito rica, não é? Sim, sim. E cada ano ela é passada. Aí você há de me perguntar, e como é que eles mantêm a essência? Ora, você sabe que hoje nós temos todo o mecanismo, como nós estamos tendo aqui, essa maravilha que é uma rádio web, né? Uma Sim, TV TV web. web. TV web. Mas na época não se tinha esse instrumental todo de tecnologia. Então, prevalece aquela narrativa, a oratória de família para família. Até um costume nessa festa, um hábito de que quem faz um papel teatral, quando morre o filho assume aquele papel, que é para manter a história viva e ser contada da maneira mais genuinamente possível. Agora, a gente não pode deixar de dizer que existem muitas narrativas criadas, alguém quer falar de Mazagão, quer ter o seu métier, quer ser o seu dono, e faz umas narrativas. Seu holofote, né? É, o seu holofote, e faz aqueles contos, inventa alguma coisa que não se encaixa bem, mas a gente respeita, mas a gente tem a obrigação de contar e manter a história genuína. Sim. Entendeu? Claro que no passar do tempo, as coisas muitas vezes se modificam, uma coisinha ou outra. Claro que os cristãos católicos portugueses não contariam nas representações o que houve também, que os mouros, que eram em maior número que eles, estavam no seu território, porque ali é norte da África, né? Uhum. E os mouros descendem dali, são muçulmanos ali próximo do Oriente Médio, aquele norte da África, estão muito próximo do Oriente Médio, né? E a maioria são muçulmanos também, né? Então, eles não trariam também as suas derrotas, né? Eles trazem mais as vitórias, vão contar mais as vitórias, mas é assim que se dá a festa de São Tiago, é por isso que tem todo um respeito, porque ali, aquela população, ela própria faz a representação teatral, mas ali é movido pelo um forte espírito religioso, né? Tem o lado cultural muito forte e a tradição também. Então, eu costumo dizer que, repito, a história de Mazagão se confunde com a própria festa de São Tiago, porque ela reproduz muito bem, né, o que viveram, o que o povo viveu no continente africano. Isso é importante, né? Manter essa tradição, manter essa história, né? Eu acho muito legal. Eu já fui, talvez, 2, 3 vezes nessa festa. Eu adorei. Eu gosto muito. Encontrei com vários amigos lá, inclusive, na festa de São Tiago, né? No Mazagão ali. Então, eu acho assim que a gente está aqui, né, Elias, contando essa história, você que é de família tradicional de lá, que já foi prefeito. Então é legal, a gente teve essa ideia de trazer você aqui para contar um pouco, né, dessa história que eu mesmo não sabia a fundo, né? Ultimamente a gente tem uma relação, né, você trouxe aqui uma obra do RP para ser restaurada, e a partir daí você me contou algumas coisas de lá e eu fiquei interessado. E eu sou apaixonado pela cultura, já lhe falei pela isso, pela arte. Aí o Antônio Elias trouxe uma obra para cá, né? Eu sou restaurador de obra de arte, então trouxe uma obra de RP de 95, né? A gente fez todo um trabalho... 96, desculpa. 96, 1996. Né? Então, a partir daí a gente teve essa ideia, né, de trazer o Antônio Elias para contar essa nossa... Que é sobre a festa de São Tiago, é uma tela sobre a festa de São Tiago. O Antônio Elias também é empresário, né, na área de hotelaria, tem um hotel, né, que chama-se Hotel São Tiago, que fica lá em Mazagão,
Não haveria de ser outro nome, né? Não, pois é. Eu vou lhe interromper, porque as pessoas me perguntam muito, por que São Tiago? Nós já tivemos um senador aqui que ele disse, olha, mas por que São Tiago na fé São Tiago? São Tiago viveu na época de Cristo. E fiquei até um pouco sentido com isso e respondi o seguinte, em nenhum momento nós dissemos que São Tiago estava na batalha entre os mouros e cristãos, que se deu no século XVIII e XVII. Nós dissemos que o povo português católico invocava a sua fé todas as vezes que enfrentava os mouros. Alguns chegaram a dizer que São Tiago apareceu, mas como santo, não como pessoa. São Tiago foi um apóstolo de Cristo, o apóstolo maior, viveu na época de Cristo. Mas os católicos consideram como santo. Como santo, né? E teriam visto a ajuda dele na batalha. E porque todas as vezes que esses portugueses entravam em luta com os mouros, repito aqui, eles invocavam a fé em São Tiago. Enquanto que os espanhóis recorriam a São Jorge. É por isso que estão lá as duas figuras. Certo. Não estão de graça. Então, tudo isso a gente tem que ter um pouquinho, procurar conhecer para retratar a história e a festa de São Tiago. Claro que tem muita gente aí, nós temos um livro escrito por um francês, um livro muito rico sobre Mazagão, porque ele teve acesso em Portugal a muita coisa. Nós aqui temos muito pouco para pesquisar, não sei em loco, mas acervo, livros, só no Arquivo Público do Pará, que ainda se acha uma coisa sobre Mazagão. Mas, Wagner, é importante também dizer que Mazagão foi e continua sendo importante para esse Estado, como foi muito importante para o Grão-Pará. A intendência de Mazagão teve a sua importância econômica para o Grão-Pará. Não esqueçamos que da intendência de Mazagão, que abrangia até parte de Gurupá e de Afuá, na época, mandava muita castanha do Pará, muita borracha e muitas sementes oleaginosas, entre tantos, né, para a sede do Grão-Pará, para Belém, para ser exportado, para ser vendido. Então, essa intendência é muito importante. Imagina o que é ter 4, 5 mil pessoas de população há 3 séculos atrás. Era muito importante. Eu, inclusive, fui um período aí, há uns 10 anos atrás, ou mais um pouco, estive numa emissora que foi a TV Amapá, refutando algumas afirmações de pesquisadores que vieram aqui. Nada contra, é importante a pesquisa, eu também sou pesquisador. Mas dizer que a população de Mazagão foi toda dizimada, claro que naquela época malária era comum. Era o tal do impaludismo que se chamava na época. E outras doenças. Esse povo enfrentou, mas dizer que a população foi dizimada, não foi não. Dizer que aquelas pessoas que foram enterradas na igreja matriz, que está lá, que foi referenciada, dizer que aquela igreja foi enterrada, a população toda que foi dizimada, não é verdade. Você sabe, como praticamente todo mundo sabe, que à época eram enterradas as pessoas que tinham importância na sociedade, as autoridades que eram enterradas dentro das igrejas. Você sabe disso. E não a população em comum. Então, são coisas que a gente é obrigado, muitas vezes, a refutar na história, entendeu? E também aplaudir aqueles que pesquisam para enriquecer a história contada do município. Hoje, Mazagão tem um novo formato. Por quê? Porque mudou de sede, porque houve todo um avanço aí, a própria virada do século XX para o XXI, do XIX para o XX, quando Mazagão foi muito importante até o início do século XX. Por quê? Porque a economia, até então, era toda extrativa. Então a riqueza era muito grande lá,
como falei, de borracha, de seringa, de semente oleaginosa, de madeira. Castanha, né? Castanha, muita Era a castanha. principal Até castanha. hoje, A castanha era uma a das principal principais, era castanha e borracha, borracha, né? através da seringueira, né? Uhum. Que é produzida a borracha através da seringa. Mas tudo isso vai se modificando com o tempo, né? A partir do século XX, meados do século XX, nós passamos a ter uma economia totalmente diferente, né? No país, a população foi mais se tornar urbana do que rural, a partir dos anos 60, você sabe disso. E Mazagão também acompanhou, né? Pois é uma terra muito boa, onde se come um camarão vivo. É o único lugar que a gente compra camarão barato e vivo, Mazagão. Tem o melhor açaí do mundo, um bom peixe. Então, reclamar o que de Mazagão? Por que aviltar com história de conserva, essa coisa toda de Mazagão, se nós temos camarão e peixe lá? Não tem por que estar aviltando a terra, fazendo inserção de latas de conserva, essa história toda como comida típica. Isso nunca foi, Ivan. Mas chacota, né? Chacota. Que a gente nem deve falar sobre isso e nem assimilar. É o conselho que eu dou para os jovens sobre isso. Mas hoje a população sabe que é uma pura brincadeira, né? Sim, sim, é pura brincadeira, não é verdade, né? Então, eu sei que Mazagão, quando eu vou lá sempre, né, eu vejo que a gente come um bom peixe, come um bom açaí, muito bom mesmo. Eu viro e mexo, eu estou lá, eu vou sempre lá, né? Eu, inclusive, na próxima festa de Santiago, eu gostaria de expor uns bons trabalhos lá. Agora, Wagner, a gente não pode deixar nas oportunidades de comentar, Mazagão ainda está muito carente de opções de oportunidade, perspectivas para a nossa juventude, porque a grande população de Mazagão são jovens. Jovens, né? Já temos muitos jovens universitários, mas que tem que vir para Macapá. Aí você me pergunta, mas lá tem núcleo universitário da Universidade Federal do Amapá, da Unifap, tem outras faculdades particulares? Tem, mas são poucos cursos. A maioria vem estudar em Macapá. Eu acho que pela proximidade que está hoje, como área urbana de Macapá. Ficou mais fácil agora, que antigamente tinha que atravessar de barco, de balsa. 3 balsas, agora depois não. 2, agora não. Agora nós temos tudo com ponte, apenas né? 30 e poucos quilômetros asfaltados para lá. Então já devia ter mais oportunidade para essa juventude. Oficinas teatrais nós não temos. Eu, quando fui prefeito, me preocupei um pouco com isso, apesar de as condições eram muito orçamentárias, muito reduzidas, muito limitadas, mas nós fizemos oficinas para jovens de teatro, criamos a Casa da Cultura chamada Cutião. O Cutião foi o fundador um dos fundadores dessas bonecas da banda aqui do. É mesmo? Boi, Bumbalde, Cutião é uma pessoa que não pode ser esquecida. Ele morava em Mazagão, morava em Macapá, tem uma história, uma trajetória muito grande em Mazagão. Então nós fizemos a Casa da Cultura lá, né, o Centro Cultural chamado, com o nome de Cutião. Não existe mais, infelizmente, mas existia lá. E muitas pessoas que estão atuando, que estão nos ouvindo, que estão atuando na cultura, principalmente teatral aqui, estiveram em Macapá na oficina. Eles sabem disso. Nós temos muita sensibilidade com a cultura. Entendeu? Embora a gente não tenha estudado a cultura formalmente, mas a gente tem sensibilidade com a arte, com a cultura, com o folclore, tudo dentro da cultura. E eu vejo a cultura naquele conceito introduzido pelo Gilberto Gil. Cultura é todos, é para todos. O Gilberto Gil, quando foi ministro, ele inseriu esse conceito na cultura, que é muito importante. Elias, depois que foram construídas as 3 pontes, são 3 pontes, né? Sim. Esse fluxo de pessoas procurando pela Festa de Santiago deve ter aumentado bastante, Com né? certeza, a vila de Mazagão Velho ficou muito pequena para o número de pessoas que vão lá. Agora, o poder público municipal, por exemplo, a prefeitura, ela imediatamente fez estacionamentos,
procurou fazer alguma estrutura que pudesse também ajudar nesse sentido. Atender, né, a população, né? O que falta é a população atender o mercado, se ele existir também, né? Porque o investidor, o empreendedor, ele vai conforme a demanda. A demanda, sim. Mas assim, nós precisamos ter mais hospedarias. Tem lá em Mazagão Velho. Eu acredito que o melhor sistema seria aquele que é usado muito no Pará. Você tira 1/4 da sua casa para alugar. Uhum. Aí várias casas fazem isso, você tem mais oferta de hospedagem. Nós temos lá pousadas, umas 2 ou 3, mas precisa ter mais. Mas eu também quero aqui, se você me permitir, se é que eu tenho direito, de dar uma cutucada no nosso povo. Nós precisamos valorizar o nosso turismo interno, como fazem os paraenses. Nós temos muitos balneários, nós temos muita coisa para mostrar, como em Mazagão, e o nosso povo não visita. Muitas vezes se faz todo um planejamento anual, se economiza um ano todo para ir para as praias, são maravilhosas, são do Nordeste, mas não se conhece. Ou do Pará, né? Ou do Pará, não se conhece uma cachoeira ali em Mazagão, que está a 100 e poucos quilômetros daqui, em que se vai gastar um décimo daquilo que se gastou para ir no Pará. Então nós aqui do Amapá precisamos valorizar o que é mais. nosso, né? Valorizar o que é nosso. Valorizar o que é nosso. A Serra do Navio, por exemplo, tem Serra lugares... do Navio, nós não temos a Lagoa Azul lá. A Lagoa Azul tem várias cachoeiras. Nós não temos a coisa maravilhosa que é aquela chamada Cachoeira do Amapá, que ali é a junção do rio, de uma cachoeira, de uma lagoa, né? Coisa maravilhosa. E a gente visita pouco. O próprio rio Araguari, Ferreira Gomes, é uma coisa maravilhosa, né? Nós temos a foz ali em Mazagão Velho, que você vai, toma um açaí fresquinho, come um peixe. A gente precisa olhar mais isso. Muitas vezes a gente cobra só do setor público. O setor público deve um pouco, mas também nós, enquanto pessoas da terra, nós precisamos valorizar mais isso. Provocar, né? Nós não podemos também esperar só o setor público fazer, dar transporte, dar pousada. O setor público, ele tem a obrigação de incentivar, mas ele não pode fazer tudo, entendeu? Uhum. Claro que alguns locais o poder público precisa melhorar estradas, entendeu? Melhorar a iluminação de algumas vilas, mas nós temos alguma coisa para ver. E divulgar. Na música. A gente percebe que o turismo está bem estruturado. Eu vejo, eu acompanho, eu faço parte de todos os grupos, né, do turismo do estado, então eu vejo que tem muita ação. Esse pessoal que mexe com kitesurf, por exemplo, o pessoal dos caiaques, que consegue divulgar, consegue levar o turista, né, para esses locais bem afastados, que ninguém conhece, né, rios. Então eu acho legal isso. Olha, por exemplo, eu vejo, fiquei curioso de ver, de conhecer a tua pousada lá. Então, a gente vai combinar aqui com o nosso amigo Luiz, né? Hotel Santiago está Hotel Santiago, a gente vai lá. Abertas. Aí a gente vai programar para estar lá nesse dia. Nosso lá. Amigo Luiz Henrique. Luiz Henrique é o grande homem. Grande homem. No ano novo lá. Legal. Então é isso. Então a gente vai tocando o barco, né? Vai trazendo para cá, né, essas informações, e fico muito grato aí você atendeu a gente, né? Sim. E é interessante que você traga essas informações para a gente aqui, que não seja só essa vez, que a gente vai poder... Sim. E antes da nossa despedida, permita-me, Wagner, Mazagão tem outras festas culturais muito importantes. A festa do Divino Espírito Santo, que são aquelas festas que foram fomentadas pelos portugueses ainda, pela coroa portuguesa. Nós temos também um São João muito importante lá em Mazagão, feito pela comunidade, entendeu? Não é só o setor público que empurra, não, a comunidade faz, isso que é importante. Festa de São Gonçalo. Ele tem a obrigação de incentivar, de apoiar, né? E a comunidade até faz. mesmo como é que fala? Patrocinar, né? E o que eu acho muito, não é porque a minha terra,
Mas é muito bacana, muito bonito em Mazagão. Você vai, por exemplo, na festa de Nossa Senhora da Piedade. Nunca ninguém lhe viu lá em Mazagão Velho. Você está lá na festa assistindo. Você vai ser servido com aquele cacau, que é um chocolate feito do cacau puro com bijuzinho de tapioca. Porque você está prestigiando a festa lá. Os festeiros fazem isso. Eles são obrigados a fazer e tem isso. Eles passam um ano preparando a festa para fazer. Então a festa de Nossa Senhora da Piedade é muito bonita. Tem cunho religioso, tem um cunho cultural, tem um cunho também, como o pessoal chama de a festa profana, aquelas festas, né? Tudo isso. Aí que entra a gengibirra, né? Esse gengibirra, que é muito boa. Muito boa lá, né? Às vezes eu brinco com meus amigos do Laguinho. O Laguinho é um bairro excepcional. Né? Quando eu estou sempre aqui em Macapá, eu visito o Laguinho, eu brinco que a gengibirra do Laguinho é muito forte. A nossa é mais suave, é de Mazagão Velho. Brinco com os amigos aqui do Laguinho, né? Que, poxa, o Laguinho também é uma coisa que deve ser muito bem divulgado, mas eu acho que a gente precisa ganhar culturalmente, turisticamente, muito mais. Agora eu estou muito contente de ver, por exemplo, a UNA sendo restabelecida, né? Uns amigos lá, como o Dô, como tantos outros, Rogério. Eu faço parte dessa equipe lá, sabe? Que estão lá naquele trabalho dia a dia, né? Então, fiquei muito contente. Eu vou lá sempre tomar cafezinho. O Rogério prepara um cafezinho muito gostoso lá e eu sempre vou de tarde na casa dele. O Peru, né? O Peru que sempre está lá também. Peru, nosso amigo Peru, que é um produtor musical, um compositor musical conhecido, né? Então, tudo isso, eu sou apaixonado pela nossa riqueza cultural, do Amapá. Claro que eu falo muito em Mazagão, né? Porque é a nossa terra. E, Wagner, você viu um quadro que eu mostrei aqui, também do R. Peixe, falamos no quadro da Festa São Tiago, mas eu não deixo de falar isso. Aquela casa, não é porque eu nasci na casa, mas aquela casa ao lado da igreja de Nossa Senhora da Assunção. São várias casas ali, são umas 3, 4 casas. Né? Eu gosto de alertar as pessoas que não são de Mazagão. São Tiago é o santo guerreiro, é o santo forte, mas o padroeiro, ele não é o padroeiro de Mazagão. O padroeiro de Mazagão é Nossa Senhora da Assunção, que era padroeira de Mazagão lá em Marrocos. Então, quando aquele povo veio de lá, eles não haveriam de trocar o nome, como não trocaram da vila, colocaram Mazagão. A padroeira é Nossa Senhora da Assunção também, que tem uma festa muito rica também, celebrada em vários locais, e principalmente na sede de Mazagão Novo. Dia 15 de agosto é comemorado uma festa muito ampla, muito bonita em Mazagão Novo da sede, a festa de Nossa Senhora da Assunção. Entendeu? Então eu gosto de colocar, voltando à casa, porque aquela casa nunca foi, de fato, de direito restaurada. Né? É a única casa que relembra o tempo do colonial no Brasil. Você vê que todos os traços dela são aquele que o governo português da época, que construiu, inclusive, Mazagão lá, e construiu Salvador e outras cidades, tinham aquela arquitetura. Então, era importante. Eu vejo que na janela, aquela peça assim, né? Sim. Em cima das janelas, né? E eu lamento que eu já conversei com 3 ou 4 governadores sobre isso. Porque eu não tive condição de restaurar. A prefeitura, na época, não tinha condição de restaurar uma casa daquela. E nem o nosso IFAM. IFAM não tem, até hoje, não vi nenhuma ação. Que é o órgão federal, né, da cultura nossa, que rege as normas, as leis sobre restauração. Não vejo esse interesse. Então, fica aqui um apelo para que seja restaurada aquela casa, para que o povo conheça muito mais da nossa história. Olha, Enias, na próxima Festa Santiago nós vamos programar. Eu, nosso amigo Luiz Henrique, a família, né, com a minha família, nós queremos te encontrar lá. Eu estou lá sempre. Santiago. Eu, desde que nasci, eu perdi duas vezes a Festa São Tiago e ficava
me dividindo em sala de aula. Eu estava em Buenos Aires, na Argentina, fazendo mestrado, com lágrimas nos olhos, porque eu me lembrava toda hora, porque eu sou dos narradores da festa de São Tiago, nas batalhas entre músicos e cristãos. Ah, legal. E foi os únicos anos que eu fiquei fora da festa de São Tiago. Muito bom mesmo. Como eu te falei, eu fui 3 vezes lá, né, e tenho interesse, muito interesse de continuar participando daquela festa, né? Agora que a gente trabalha mais assim com a ideia de produzir trabalhos de vários municípios, né, e eu tenho feito esse trabalho do Mazagão, né, e as pessoas gostam muito. Por exemplo, ontem, agora, esses dias teve os 70 anos da imigração japonesa, né? Sim. E o cônsul que veio ganhou uma peça que é a imagem da festa de Santiago, onde aparece a casa e a igreja lá, viu? A propósito, sobre os 70 anos da migração japonesa, Mazagão, a sede de Mazagão, recebeu alguns japoneses lá. Eles tinham uma escola, uma mini colônia, bem próxima da sede da cidade, né? E eles iam vender muito verdura lá, entendeu? Eu lembro quando era garoto, ainda com 5 anos de idade, que tinha um japonês chamado Sakaguchi, e a esposa dele chamava Tatema, e eles vendiam verdura lá. Meu pai falava muito nesse nome, Sakaguchi. Sakaguchi, né? Isso. Então eles faziam parte, foram alguns japoneses também. Vendiam lá em Santana, né? Tudo, né? Era. Depois eles saíram de Mazagão e me parece que foram morar em Santana, mas na década de 60 eles estavam em Mazagão. Eu ouvi muito esse nome. Meu pai chegava, eu vou lá no Sakaguchi. Eu conheço alguns japoneses, porque eu sou engenheiro agrônomo de formação, e trabalhei em extensão rural. E trabalhei por 3 anos no Porto Grande, né? E lá tem a colônia do Matapi. Então lá tinha o Akio Meguro, eu ainda lembro de nome, o Jun Meguro, que era de uma família, o Kenji Meguro, que já faleceu, pai da Lumiko Meguro. Ali afastado, bem próximo da colônia do Matapi, tinha o Tomio Hiroshidomi. Na colônia tinha o Suji e o Shiharu Kubota, um deles já até faleceu. Eu lembro do nome dos japoneses todos. Tem na própria Vila Amazonas, atrás da Vila Amazonas, tinha o Sanadar, né? Lembra do Sanadar, não? Será que era o Sadar Nubu? Tinha lá na colônia o Sadar Nubu também. É que ele fornecia para a Vila Amazonas, né? Para ICOME, né? Ele fornecia. E eu costumava visitar lá. Todos esses que eu falei em nome de japoneses, todos eles eu os conhecia, eu dava assistência técnica, eles eram todos produtores. Produtores, né? O Tomio Hiroshidomi produzia muita laranja, né? E tinha o Sadar Nobu também lá, né, que produzia, o Shiharu Kubota, Suji Kubota, produzia muito também lá. Eu encontrei com ele há pouco tempo, com o Sanadar, o filho, né? O filho, na verdade, né? O pai, até uns anos atrás, não estava vivo, mas e uma coisa muito interessante, né, que o governo do estado está fazendo, o memorial do qual eu faço parte, o Memorial Amapá, também está prestigiando esses 70 anos da migração japonesa, né? É importante isso aí, né? Essas oficinas que estão havendo. Olha, deixa eu te falar, eu tenho guardado aqui, chegou uma pessoa aqui de São Paulo, o cara escritor, sentou aqui e conversou com a gente. Estava eu e o doutor Augusto Leite. E depois esse cara convidou a gente para a gente ir para frente aqui no restaurante e disse que estava fazendo um trabalho, que tinha concluído um trabalho que era um livro que contava a história da imigração japonesa. E esse livro está aqui dentro da galeria, entendeu? Que conta toda a história. Inclusive ontem eu toquei no assunto, estive na Assembleia, eu gostaria de doar esse livro, sabe? Eu vou doar esse livro. Importante. Eu vou doar esse livro, que conta toda a história da imigração japonesa. Fala daquele navio que veio, aquele primeiro navio que chegou, né? Então tem tudo guardado aqui. Eu vou doar esse livro. Eu conheço também no Pará a migração japonesa. Eu estudei em Belém, estudei em Castanhal, e no interior do Pará nós temos muito das raízes japonesas, né? Muitos municípios ali com japoneses produzindo pimenta do rei, de maracujá, uma série de coisas. Sim, tem bastante. E aquele hospital... Tomé-Açu, né? Tomé-Açu.
Tem Santa Maria, Santa Maria, Luzia. tudo tem japonês. Tem muitos japoneses lá. Castanhal também, né? E tanto é que o governo japonês ajudou na saúde e construiu aquele hospital ali no centro de Belém chamado Hospital da Amazônia, né? Até nos anos 80, 90% dos médicos eram todos japoneses que trabalhavam lá. É mesmo? É um hospital chamado Hospital da Amazônia, em Belém. Uhum. Faz parte também da migração japonesa do Pará, né? Então, como tinha muitas famílias lá, o governo ajudou na construção desse hospital lá em Belém. Então é isso, Wagner. A nossa cultura, as nossas raízes têm que ser relembrada. Eu quero até enaltecer aqui, viu, Luiz Henrique? Enaltecer a TV Web Amapá no Ar, né? O programa, você, Wagner, quero enaltecer porque vocês dão essa força à cultura, vocês estão sempre oxigenando a nossa cultura, o que a gente tem de bom no Amapá, muitas vezes até em outras partes do país, porque é através da cultura que a gente vai vendo as nossas raízes. Então, a cultura nos ajuda a perpetuar as nossas origens, né? Então é interessante, você falou nesse livro, é importante você ter, porque retrata tudo isso que muitas vezes a gente, até por negligência, as pessoas costumam culpar outras pessoas, eu sempre coloco nós. Nós negligenciamos muitas vezes essas peças culturais, acervos como livros, e não damos o valor, a importância que tem para a manutenção da história, para a perpetuação da história e do povo. Então é muito importante esse programa. Eu quero enaltecer e dizer que fiquei muito contente de vir aqui. E vou vir quando for convidado, todas as vezes que for convidado. Tá certo. Então a gente vai encerrar aqui essa conversa aqui com o Antônio Elias, né? Repetindo aqui, é ex-prefeito de Mazagão, conhece a história, é de família tradicional, e a gente vai convidar outras vezes para ele estar aqui com a gente. Tudo isso aqui é um trabalho feito em conjunto, né? É uma parceria que a gente tem aqui com o nosso amigo Luiz Henrique, que criou essa TV Weber, chamada Amapá no Ar, né? E deixou esse espaço aqui, que é o nosso quadro, né, da parte da cultura, né, que é cultura, Amapá cultural, né? Amapá cultural. Então a gente vai fazer esse trabalho, vai dar continuidade e vai sempre trazer aqui alguém para falar um pouco da parte da cultura, né, do estado do Amapá. É isso aí. Suas considerações finais para encerrar nosso... Eu quero agradecer a todos, a você, ao Luiz Henrique, e a população que nos ouve, que nos escuta, que nos vê, para que a gente procura sempre dar o que pode, né? Eu espero ter hoje colaborado aqui neste programa, né? E agradeço a oportunidade. Tá certo. Estamos aí encerrando aqui o Amapá no Ar.